Por gentileza, abram as Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 8 ao versículo 12. Para quem tem a revista, nós vamos na lição de número 10, atravessando a crise com perseverança, e a base dessa lição é esse texto aí, Jó, capítulo 1, versículos 8 a 10. O livro de Jó é um livro que exige, é um livro que o ideal para a gente seria sistematicamente estudar o livro inteiro, capítulo por capítulo, ou dividindo até as sessões dentro de cada capítulo, para a gente ter uma abrangência melhor. Num domingo de manhã, falar de Jó é quase impossível, né? Mas a gente, na medida dos possíveis de Deus, a gente vai rabiscar algumas verdades desse texto aqui essa manhã. É um texto muito profundo, com implicações muito grandes para a nossa vida, e eu tenho certeza que, se a gente conseguir captar um pouco do que essa verdade do livro de Jó põe para a gente, acredito que muito da nossa visão em relação à crise muda aqui essa manhã. Porque o que o livro de Jó nos ensina, e de modo tão tremendo, é que nenhum de nós é blindado da dor, mas a gente passa por ela. E do outro lado dela, a gente também é diferente. É isso que esse livro ensina para nós. Amém, irmãos? Que Deus tem uma pedagogia na crise. Deus tem aulas a nos ensinar nos processos. E à medida que a gente vai passando por isso, a gente vai crescendo. Acharam o texto? Jó capítulo 1, versículos 8 a 12. Diz assim o texto bíblico: O Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos a ele, sua família e tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a tua mão agora e toque em tudo o que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: Tudo o que ele tem está sob o teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Meus irmãos, vou falar uma coisa terrível aqui, ó. Esses versículos, esse bloquinho de versículos que a gente leu aqui agora, expõe na Bíblia de uma forma visceral como atua o mal. Isso aqui para nós serve até como um termômetro de maldades nossas, inclusive. Toda vez que a gente sai falando mal de alguém, é isso aqui que a gente reproduz. Satanás consegue chegar no céu, se infiltrar entre as hostes celestiais para acusar alguém que não fez nada contra ele. Não tem muita gente dando uma de imitador de Satanás por aí? É muito perigoso quando o mal mostra esse tipo de característica aqui, ó. E tem um detalhe nesse texto que é devastador no final do versículo 12, que parece um texto comum, só que na Bíblia não tem nada de comum. É extremamente profundo quando o texto termina com essa frase aqui, ó: E Satanás saiu da presença do Senhor. Toda vez que sai da presença do Senhor é na cara do mal que você lida, diretamente com o mal. Se você quiser manter a sua vida, a sua graça, o tempo todo focado em Deus, permaneça na presença do Senhor. Saiu da presença do Senhor, você está envolvido na atmosfera densa de tudo aquilo que é o mal. Amém, irmãos? É muito sério isso. O tema da nossa aula hoje é atravessando a crise com perseverança. E perseverança não é uma palavra comum. É uma coisa que a gente não tem apenas uma definição. A vida de Jó toda, e todo esse envolvimento que ele tem aqui, o modo como ele reage à dor, o jeito como ele interpreta, as leituras que faz, todo esse conjunto gera a perseverança. William Shakespeare escreveu que zomba das cicatrizes aquele que nunca passou pela dor. É verdade. Quando você não passa pela dor, de longe, toda dor é suportável. É uma coisa que eu acho interessante. Você já observou que a gente sempre tem muito para falar sobre algo que alguém está passando, até que a gente passe. É sempre mais fácil daqui eu ver você retorcer de dor de dente e eu dizer: não deve estar doendo tanto assim. Não exagera, varão. É porque não é você, não é?
O problema da dor é esse, a dor é sensação solitária. Você já percebeu que tudo na vida é compartilhar? A gente está aqui agora compartilhando o espaço, a visão, a audição, os processamentos do cérebro para entender o que eu estou dizendo. A gente compartilha o espaço da cadeira, a gente compartilha até o miserável do vírus. Tudo aqui é compartilhar. A única coisa que você não compartilha é a dor, é só sua. Dor é sensação solitária. Se você estiver na mesma cama com a esposa, o esposo, ele pode rolar de dor na cama e você não tem o que fazer. A dor é sensação solitária. E esse é o grande problema dela. E Deus é tão extraordinário, e aqui eu louvo muito a Deus por isso, que Ele arrancou da nossa concepção humana a memória da dor. Ninguém consegue lembrar a sensação da dor. Você lembra que passou, mas não reproduz a sensação. Se a gente tivesse memória da dor, a gente não sobreviveria. Graças a Deus, que Deus deixou a lição, mas tirou a memória. Tem tanta coisa para a gente aprender aqui essa manhã. Amém, irmãos? Olha que interessante, é difícil a gente ficar indiferente ao livro de Jó, porque o livro de Jó é um livro que exige reverência e cautela. Quem fala de Jó rápido demais corre o risco de errar terrivelmente o alvo. Não é um texto para a gente fazer as divagações mais malucas de igreja, as pirações gospel, não cabem aqui. É um texto que conta coisas extremamente profundas, porque esse aqui, segundo os estudiosos, talvez seja o texto mais antigo da Bíblia. Eu tenho um livro na minha biblioteca de um dos maiores pensadores do mundo a respeito de Jó, chamado Samuel Terrian. E o Terrian, no livro de Jó, um comentário, 342 páginas. Nesse comentário ele diz uma coisa que é interessante. Ele faz um levantamento das palavras. E ele vai dizer, por exemplo, que o livro de Jó tem 42 capítulos, 1070 versículos, mais ou menos umas 10.000 palavras. E são palavras tão difíceis, porque era antigo demais, dito numa forma oral, que os escritores dos primeiros momentos se viram obrigados a inventar algumas palavras, buscando do ugarítico, das línguas mais antigas, para tentar expressar os sentimentos que o livro passa. Imagina a profundidade que é isso. É um texto extremamente difícil. E mais interessante de tudo, o livro registra 329 perguntas. E a maioria delas de Deus. E tem mais ou menos umas 12 respostas só. Ou seja, o Deus da Bíblia gosta de perguntar, mas não gosta muito de responder. Uma vez perguntaram para o mestre: mestre, qual é o sentido da vida? E o mestre disse: você não acha que essa pergunta é maravilhosa? Ele disse: acho. Então para que trocar por uma resposta? Né? A beleza da vida está na pergunta, não na resposta. A resposta fecha, é chata. A pergunta abre novas possibilidades. O livro de Jó é um livro na Bíblia repleto de perguntas. Não é um livro para que você chegue lá e saia com uma série de fórmulas. Não é um livro para os matemáticos da fé. 1 mais 1 vai dar eternamente 2. Aliás, Deus arrebentou com essa matemática no Éden. Para ele, 1 mais 1 é eternamente 1. Então Deus não cabe nas lógicas estreitas. Eu costumo dizer que Deus é claustrofóbico. Ele não fica na mente fechada e pequena demais. Ele não fica lá dentro. Ele amplia o espaço do pensamento. E ele sai para fazer a gente entender as profundidades que o texto tem para nós. É um monte de pergunta para a gente crescer. O livro de Jó nos expõe a teologia da crise. Qual é a teologia da crise? Deus participa da nossa dor. Deus não é indiferente ao nosso grito. Deus participa daquilo que nos machuca. Interessante que o Paulo, no caso Saulo, vai entender isso quando Jesus, no meio da rua, pergunta para ele, invade a agenda, atropela a viagem e pergunta: por que você me persegue? Imagina, ou seja, ele está invertendo os polos, está dizendo: o que você faz aí, atinge aqui, porque esse povo aí embaixo não é um povo a quem eu estou indiferente, apenas oprimido por regras e dogmas. É um povo do qual eu participo do processo. O que machuca eles, machuca a mim. A teologia da dor no livro de Jó é espetacular. Deus participa do drama, participa da crise. Só que também tem uma pedagogia da crise no livro de Jó. E qual que é a pedagogia da crise no livro de Jó? É que Deus, de algum modo, nos educa através da dor. Só que não é uma educação filosófica passiva, do tipo: eu te dou um monte de dor, e já que eu te dou um monte de dor, que esse é o entendimento das igrejas, então Deus me educa em cima da dor. Então manda, Senhor, um monte de sofrimento. Não é isso. Porque isso instiga um desejo de opressão e de dor o tempo todo. A ideia de que Deus me educa através da dor é que Ele me ajuda a compreender os mecanismos dessa dor, de modo que eu não me torne uma dor para ninguém perto de mim. Deus me cura da dor e não permite que eu me transforme em elemento de dor para ninguém. É mais ou menos assim: quando Deus nos salva, tira a nossa alma do inferno, mas também tira o inferno da nossa alma, para a gente não virar o demônio de ninguém. É uma cura completa, é uma bênção nos dois processos. Está dando para entender? Existe uma teologia da crise, existe uma pedagogia da crise. Jó é o livro das inquietações.
das perguntas desconcertantes, dos mais ácidos conflitos teológicos, mas também é da mais linda poesia sobre Deus e o homem. Eu estava lendo um escritor que diz assim, Jó é uma espécie, o livro de Jó é uma espécie de além de Shakespeare da antiguidade. É o nível mais extraordinário que alguém já conseguiu. Victor Hugo dizia, por exemplo, que o livro de Jó é o mais alto grau que o espírito humano conseguiu chegar. O erro dele é que aqui não é o espírito humano, é o espírito de Deus, que trabalhou essa história de um modo tão tremendo para que a gente pudesse ter acesso a essas verdades tão incríveis. A nossa alegria é ter um livro como esse na Bíblia. Ele não é um livro de respostas, como eu disse, é um livro de perguntas. E sabe por quê? Porque o sofrimento incomoda. Aliás, a gente está vivendo numa cultura que é como se essa cultura não pudesse suportar ninguém triste. Já percebeu que hoje é quase proibido ser triste, até nas igrejas hoje? Você fica meio triste, o irmão já chega do seu lado, vai lá, varão, alegra, sorri, vai para cima, Deus é bom. Um monte de clichê evangélico de adesivo de carro, não é? Parece que a gente é proibido de ser triste. Eu queria te dizer que não, aqui é o lugar de você ser triste. Aqui é o lugar onde cabe a tristeza saudável. Porque aqui é o único lugar onde essa tristeza tem sentido. E ela pode ser colocada no altar de Deus. E se Ele quiser agora transformar em alegria, Ele transforma. Senão Ele arrasta o processo para a gente aprender lá na frente o que é a vida humana, sem a idealização das falsas religiões. O livro de Jó esmaga ilusões. Escuta uma coisa aqui, quando a gente olha para o sofrimento, a gente pode dizer que está diante de uma coisa chamada a negação do belo, antiestético. Por isso que diante da dor, a tentação é fechar os olhos o máximo que a gente puder para não enxergar, porque o sofrimento, de certo modo, acusa, ele ameaça, ele intimida. Por isso que muita gente, quando está em alto grau de depressão, por exemplo, tende a dormir demais. O sono que seria uma espécie de morte irreversível, porque eu acordo. Muita gente tenta fugir da realidade apertando os olhos, fecha os olhos para não ver. A dor faz isso, porque ela mostra para nós que nem tudo são flores. Uma coisa que me encanta na Bíblia é que a Bíblia tem um discurso honesto quando a coisa é dor. A Bíblia não trabalhou a ideia de que tudo é tranquilo a partir do momento que você entra em Deus. Escute o que eu vou dizer. A partir do momento que você está em Cristo, entra em Deus, a Bíblia não diz que tudo vai ser fácil, bonito e tremendo. O Evangelho não é isso. Quem disse assim, vou te dar tudo se você me adorar, não foi Jesus. Foi Satanás. Esse é o Evangelho diabólico. Jesus foi tão honesto que olhou para os discípulos e falou assim, eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar para vocês um consolador. Ou seja, se preparem que vai doer, né? Você não consola a noiva no dia do casamento, não é? A ideia é, se preparem para perdas. Vai ter um senso de dor. Alguma coisa vai atingir a pele de vocês num processo muito doloroso. Quando a gente entende isso, a gente foge de abstrações, de ideias que tentam colocar Deus numa caixa para a qual Ele não cabe e nunca vai caber. É importante a gente lembrar disso aqui. O enredo do livro de Jó aponta para algo que é intrigante. Você tem um homem diante de um abismo pessoal num universo que não faz sentido. Você já parou para olhar o livro de Jó da perspectiva dele? De uma hora para outra, literalmente muda tudo. A gente, guardadas as devidas proporções, obviamente, mas ninguém imaginaria, por exemplo, no final do ano cantando adeus, ano velho, feliz ano novo, que em abril esse ano seria tão terrível, né? De uma hora para outra, a coisa parece um absurdo, um negócio inexplicável. E Jó viveu isso numa intensidade de dias, uma atrás da outra, uma coisa atrás do outro. A razão pela qual o livro de Jó ainda é tão atual é porque para nós, em pleno século 21, ainda as coisas parecem não fazer sentido. Nosso grande problema diante da vida é que a gente tem uma doença da decifração. A gente faz de tudo para correr atrás de entender cada processo. A gente não aprendeu ainda a passar pelo processo e, com o olhar da perspectiva, aprender a lição. A gente já quer, no primeiro momento, entender tudo. E aí é que está o problema. Porque não dá para entender. À luz do que a gente vai aprender aqui hoje, eu vou usar os 3 pontos centrais da revista aí, só para a gente pontuar. É muito importante. Olha que interessante. A primeira coisa é que a crise chega para todos. Não há ninguém que tenha nascido sem essa perspectiva da crise. Ninguém veio ao mundo blindado. Acredito que é por isso que a indústria dos heróis vende tanto. A gente sai do cinema com a tristeza de não ser nem o herói, né? O desejo sombrio de ser maior do que todo mundo. Só que ninguém é assim. Todo ser humano que já botou a cara no universo foi marcado pela dor. Todo mundo. Não há ninguém que escape disso. A crise chega para todos. É por isso que o livro de Jó assusta. Porque é um livro que escancara essa crise. A história de Jó ontem é um acontecer ainda nos dias de hoje. Assusta porque é atual. Jó é a casa construída sobre a rocha. Na hora que a crise vem, ele resiste porque a base dele é sólida.
E essa é a verdade que a gente tem que defender aqui hoje. É dolorosa, mas é na crise que a gente revela as bases. A crise vem para todos, mas quando ela vem, a gente vai descobrir onde a gente construiu a casa. Se a nossa casa estiver construída na areia dos desejos, das projeções, pode ter certeza que vai cair tudo. Mas se a nossa casa estiver construída na rocha que é Cristo, pode vir os ventos, os rios, as tempestades, bate contra a casa, mas ela não cai, porque a base dela permanece na firmeza da rocha. É importante a gente pensar sobre isso. Faz muito sentido a gente olhar essa perspectiva de que todo mundo participa da crise. Irmãos, sabe por que eu estou insistindo nisso? Vou deixar de uma forma bem clara para não correr o risco de ninguém interpretar errado ou não entender. Guarde o que eu vou dizer aqui, ó. Se você uma vez na vida colocar isso na sua cabeça, de que todo mundo passa por alguma dor e alguma crise, nunca mais você se torna juiz de ninguém. Você não consegue julgar o outro, porque você não faz ideia do que ele esteja passando, da dor que ele está sofrendo. Quando a gente entende isso, fica tão mais fácil de perceber que aquilo que nos une como humanos é a dor. Um filósofo antigo disse que o que nos humaniza é o fracasso. Todo mundo humano, todo mundo sente dor, em algum momento, em alguma crise. É importante que a gente lembre disso aqui, ó. O centro do universo é onde dói. Interessante que no livro de Jó, Deus e a dor não são contraditórios. A gente deve ler Jó como uma teologia da história humana, ou seja, Jó permanece na história e procura insistentemente, não a eliminação da dor, mas fundamentalmente a interpretação. Você quer ver uma coisa que eu acho tremendo? Quando você para olhar o livro de Jó, pesquisar de fato, estudar o texto, uma coisa que você não vê é Jó lamentando as perdas. Pouquíssimas vezes ele não lamenta as perdas. Se tem uma coisa que Jó lamenta é a ausência de Deus. Ele fica o tempo inteiro preocupado com isso. Cadê Deus? É interessante que no capítulo 6, os versículos 9 e 10, tem uma expressão de Jó, uma das mais tremendas, das mais dolorosas do livro. Ele diz assim, ó: quisera eu que a tua mão se soltasse daí de cima e me esmagasse. Aí o Samuel Terrian, que eu estava lendo, teólogo, ele diz assim, ó: o que Jó está gritando nas entrelinhas é tremendo. Jó está gritando assim: Deus, solta a tua mão daí de cima e me arrebenta aqui embaixo, porque só de saber que é a tua mão que está por trás disso, eu já morreria feliz. É que eu não estou vendo a tua mão. Olha que tremendo. Eu não estou conseguindo enxergar a tua mão. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer disse que se Deus me desse a beber o cálice da tribulação cheio até a boca, eu beberia sem medo e sem tremor. Não por causa do cálice, mas porque vinha das mãos dele. Ver a mão de Deus por trás da dor muda a dor. É tremendo isso. Olha o que Jó está gritando: Deus, deixa eu saber que é o Senhor por trás da crise. Eu não estou nem um pouco preocupado com as coisas, com os processos. Eu só quero saber que o Senhor está por trás de tudo isso. Isso faz uma diferença imensa. Saber que Deus está por trás de tudo. Interessante que o livro de Jó traz uma pergunta que é indigesta para a gente. Olha que interessante. Como é que o homem reage na hora da dor? Essa é a pergunta, esse é o olhar de Deus. Deixa eu ver como o homem reage num processo como esse. Essa pergunta tem outras ressonâncias. Será que o homem é capaz de crer, mesmo quando o próprio Deus lhe parece um inimigo? Jó vai ensinar para mim que no momento em que a fé é mais difícil, é aí menos provável, é aí que ela é mais necessária. É que na hora da dor, irmãos, a gente tem a tendência de agigantar-se no processo. Você já percebeu que quando a gente sofre, a gente acha que só a gente sofre? Já percebeu que com uma dor na gente, a gente tem a tendência de achar que ninguém sentiu aquela dor daquele jeito? Não é? Tanto que tem gente, por exemplo, que tem a tendência de acreditar: eu estou passando pela mesma prova de Jó. Já pensou, irmão? Não tem uns irmãozinhos exagerados evangelásticos que esticam bastante? Há muita gente tem essa percepção. É perigoso demais. Na hora da dor a gente tem essa sensação de que ninguém sofre mais, de que ninguém passa por isso. Isso faz parte do processo psíquico da gente. Tem gente que precisa que o outro olhe para ele. Por exemplo, tem gente que se começa a reclamar com você e você não dá razão a ele, ele fica com raiva. Você tem que dar razão. Você está certo. Sua crise é a pior do mundo. Você é o cara mais sofredor da face da terra. Aí ele fica feliz. Às vezes, para consolar alguém, você tem que dar razão. Você é pior, olha, você é o Jó 2.0. Beleza, aí ele fica alegre. Há muita gente que passa por isso. Não tem essa dimensão de entender que cada crise é contextual, tem a minha cara, meu jeito, e que nem por isso é maior ou menor do que a sua. São apenas diferentes. Porque reações diferentes ao processo. Olha que coisa interessante, a verdade dolorosa, mas bela, é que as nossas escolhas importam para Deus. Irmãos, que coisa para glorificar a Deus.
Saber que Deus estava olhando para Jó e dizendo: eu sei que Ele vai escolher a mim. A escolha dele importa para mim. Sabe o que é isso? A fé, olha que tremendo. Cada ato de fé, um escritor chamado Philip Yancey escreveu assim: cada ato de fé realizado por qualquer um, pequeno que seja, do povo de Deus, é como o soar de um sino. Então uma fé como a de Jó é um sino que ecoa na história, e até hoje a gente capta o som desse sino. O escritor puritano dizia que Deus pega santos sofredores e borrifa sobre a terra para evitar que ela cheire mal. Olha que tremendo que é isso. A pergunta que Deus faz para nós essa manhã é: que tipo de som eu ouvirei das suas crises? Que tipo de som eu ouvirei da fé, quando a sua fé perceber que acabou o chão por onde andar? Quando a sua fé perceber que agora é só deserto? Quando a sua fé perceber que agora é só crise? Recentemente, nas minhas redes sociais, uma irmã entrou em contato dizendo que o pai dela estava em estado gravíssimo por causa do Covid. E eu fui ali conversando, orando com ela, até que infelizmente o pai dela não resistiu, faleceu, e ela mandou para mim: eu acho que eu não tenho fé. E eu disse para ela: tem, e muita. É que a dor embaça a visão. Na hora que a gente está chorando, não consegue enxergar direito. As lágrimas turvam a visão. Não permita que a dor leve embora seus significados. Eu acho que para Deus a fé mais bonita é a fé que vem molhada em lágrimas. É a fé de gente que não exige mais certezas. De gente que diz assim: olha, Senhor, eu não sei como explicar, eu não sei o que está acontecendo, mas eu ainda sei que de algum modo a tua mão está por trás disso, e o Senhor está escrevendo algum poema a partir dos sons que eu estou emitindo da minha fé. Que daqui hoje surja para Deus, aqui hoje, um som, um salmo, uma beleza poética. O texto áureo aí evocou os salmos dizendo: foi bom. Pensa num negócio difícil dizer isso: foi bom para mim ter passado por isso, para que eu aprendesse as tuas leis. É difícil demais isso aí, irmão. Eu gravei um programa no meu canal do YouTube com base nesse salmo aí: foi bom para mim ter aprendido alguma coisa. Como é difícil dizer isso para Deus. Essa coisa de foi bom, você só tem uma visão de perspectiva. É só depois que passa, nunca no processo. Esse é o nosso problema. Nós somos seres históricos vivendo o momento. Então a gente só vai ter uma visão, um vislumbre educativo, pedagógico, depois que passa. Mas Deus não. Ele está vendo outro projeto, outra proposta, outra história. A visão de Deus é ampla, bonita, linear e o melhor, a nosso favor. Se não fosse a nosso favor, Ele não tinha ido para a cruz. A cruz é o ápice da dor, e se Ele assumiu essa dor lá, é para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Nós estamos aqui hoje porque há uma graça que é capaz de preencher de significado os mais retorcidos aqui essa manhã. A crise chega para todos. Segundo, olha que interessante, ele colocou aí os significativos exemplos de fidelidade. Eu acho interessante que o livro de Jó tem essa área nebulosa, esse elemento misterioso. Agora, pensem em uma coisa comigo: se não nos fosse informado no começo do livro de Jó, capítulo 1, sobre as acusações de Satanás, dificilmente a gente ficaria sabendo, não é verdade? Se você pega uma pessoa que nunca leu o livro de Jó na vida, e você elimina esses versículos aqui do capítulo 1, onde Satanás aparece aqui nesses momentos aqui, o cara não ia ficar sabendo, porque da boca de Jó não sai nenhuma vez. Eu acho incrível isso aqui, na agenda de Jó não há espaço para Satanás. A fidelidade de Jó tem dono, Deus. Jó vai dizer assim, Deus deu, Deus tomou, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. O que Jó está dizendo é extraordinário. E como eu sonho que um dia a gente amadureça como igreja a tal ponto de entender isso aqui, não é Satanás, ele não é dono de nada, ele não tem poder sobre a sua vida. Só o Senhor é rei, dono, soberano, está acima de tudo e de todos. A Ele honra, glória e exaltação. Só Ele é digno. Jó não dá nenhuma agenda para Satanás, espaço algum. O livro inteiro já vai falar de Deus, já vai falar de si mesmo. Ele fala das coisas. Deus, quando conversa com Jó, descortina o universo. Satanás não aparece em lugar nenhum, não tem cartaz, não ganha uma nota de rodapé. O que Jó está dizendo é: no espaço da minha vida está todo preenchido pela glória de Deus, não tem conspirações satânicas. Satanás não aparece em lugar nenhum aqui, ele não tem espaço, ele não se encaixa na minha narrativa. Tudo em mim é para a glória de Deus. Agora eu tenho que falar. A gente tem uns crentes, irmãos, que eles são mais diabólicos do que crentes.
O cara não calça a porta, o vento bate, ele diz que foi Satanás. Aí eu fico imaginando Satanás no inferno pensando, cara, eu tenho que fazer, não vou ficar batendo sua porta não. Pensa, não tem uns crentes que tudo é Satanás, tudo é demônio? Sabe aquele irmão que você leva na sua casa para visitar, para dar um chá, um café, que você gosta da presença dele, aí ele passa pelo quarto da sua filha, vê uma boneca, ele fica endemoniado, mais endemoniado que as bonecas. O demônio está nele, não está nas bonecas, irmão. Não é? Tem gente que tem cada piração, cada paranoia. Tem uns irmãos que tem umas coisas tão mirabolantes que eles poderiam ser diretores de teatro, de cinema, fazer enredos. Os caras têm uma mentalidade, uma imaginação tão extraordinária que é satânico, que eles já devem ter passado por lá e sido gerente de departamento. Por exemplo, tem uns irmãos que participam da rede de marketing do inferno, que passam o dia inteiro mandando fake news. Fake news é mentira, o pai da mentira é o diabo, os caras casaram com a filha dele, é ou não é? Como é que vai fazer uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, irmão. Quem é que manda na agenda da sua vida? Cristo. Quem é o Senhor da sua casa? Cristo. Quem é que te deu a palavra e a graça e foi na cruz por você? Cristo. Quem deixou um túmulo vazio e ressuscitou? Cristo. Então gaste a sua vida para Cristo. Louve a Cristo, ame a Cristo, fique com Cristo, participe de tudo que é dele. Gaste sua vida para a honra e glória do Senhor. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele glória. Ele é o Senhor da igreja. Jó ensina isso para a gente de um modo tremendo. Irmãos, é lindo você ler o texto de Jó e ver que em nenhum momento aparece. É incrível isso. Jó não dá razão, não dá vazão, não dá nada para ele. A família de Jó, eu acho interessante que a família de Jó é um alvo predileto da fúria satânica. Ela é a parte essencial das suas perdas e teste da sua honestidade. Se você for no capítulo 1, a gente leu ali, versículo 8, né? Ali pelo versículo 4, os filhos de Jó, olha o que diz o versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Seus filhos visitavam uns aos outros, o que é bom, o que é legal, né? Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Olha o versículo 5. Passado o período dos banquetes, ou seja, era um tempo grande de banquete. Passado o período do banquete, Jó os chamava para os santificar. Tem um detalhe nesse texto aqui que é assustador. O texto não diz em nenhum momento que Jó participava dos banquetes. Depois que passava é que Jó era convidado para ir lá santificar. Aí é a brecha que Satanás encontra. Você tem filhos que fazem um monte de festa. E festa de filho você sabe como é em qualquer tempo e em qualquer lugar. E o pai nem é chamado, porque o pai pode dar uma piorada na situação. Então o pai fica de longe só pensando isso aqui. Olha o que diz o texto bíblico. Jó levantava-se de madrugada, oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois olha o que Jó pensava, está no texto. Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. Irmão, eu sou pai, agora eu posso dizer, pai sabe o filho que tem. A gente conhece nossos filhos, não conhece? Se você não conhece seu filho, você está muito perto de Davi, que não conhecia o filho que tinha. O filho finge de doente, chega para o pai e fala, pai, estou meio doente, manda minha irmã vir aqui fazer uns bolos para mim. Agora eu pergunto a você, filho doente quer comer, irmão? Ainda mais bolo? Você tem um pai que não conhece os filhos, isso é um problema grave. Agora você vem aqui um Jó, que de longe pensa, meus filhos estão lá banqueteando, vai que eles pecam contra Deus, no seu coração, é pior ainda, no coração cria alguma coisa, eu vou lá e levanto o altar. Irmãos, escuta uma coisa aqui, Os filhos de Jó gastam fortunas em banquetes que atemorizavam o coração do pai, a ponto do pai de madrugada oferecer sacrifícios, levantar altares. Por quê? Porque se tem uma coisa que Jó me ensina na Bíblia, que o pai que Jó faz diferença para Deus. Porque é um pai que levanta altares pelos seus filhos. Ser pai é levantar altares de sacrifícios pelos seus filhos. É saber que os nossos filhos devem estar o tempo todo na presença de Deus. Mesmo que eu, como pai, tenha que fazer isso por eles. Porque eles são alvo direto de um olhar perigoso, furioso de Satanás. Porque se tem uma coisa que Satanás não tem na Bíblia, é família. Tem uma coisa, irmão, olha para mim. Satanás não inveja seu carro, sua casa, seu jatinho, casa na praia. Satanás não inveja que você tenha uma casa num condomínio nos anéis de Saturno. Satanás inveja ter pai. Ele não tem. Ele inveja abraçar um filho. Ele não sabe, Satanás nunca soube o que é um abraço. Não tem isso. E como isso é terrível para ele. E o quanto ele puder destruir a aproximação, a unidade. É por isso que ele é tão contra a unidade. Destrói tudo que seja a aproximação. Ele está no afastamento, no banimento. A palavra diabólico, afastamento, simbólico. Aquilo que junta, tudo que aproxima, junta, símbolo. Tudo que afasta, diabólico. Primeiro passo para se tornar demoníaco.
Olha que coisa interessante, ó. Eu acho incrível que é por isso que um dos primeiros alvos da ação diabólica é justamente os filhos. Isso sinaliza para a importância do que lá em Malaquias já vai ficar claro. No último versículo do Antigo Testamento, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Parece que Deus insiste nisso, filhos oprimidos. Jesus teve diversos encontros com filhos oprimidos. Como é importante que a gente abra os olhos para isso. Significa que as nossas casas também não são blindadas. É bom pensar nisso. Quantos altares você tem levantado no coração a Deus pelos seus filhos? O tempo todo. Outra coisa que me encanta na experiência da família de Jó, nessa crise toda dele, e que vai apontar para um significativo de fidelidade tremenda, é a esposa de Jó. Ela é uma figura que fica meio deslocada do enredo, mas que acontece por um destaque interessante. Ela fica à margem, mas não fechada, fora. Tenta imaginar por um momento, somente quem é mulher aqui, a dor dessa mãe, que perde de uma vez em circunstâncias trágicas todos os filhos. Ela era a esposa do homem mais importante da região, tinha e gozava de um certo status. Ela perde tudo, absolutamente tudo. Então no capítulo 2 ela aparece com um brado amargurado: amaldiçoa teu Deus e morre. Não é fácil você vê toda essa destruição, tudo que você mais ama, e permanecer com a retórica da leveza. Sabe o que eu acho interessante? A poesia de Jó abre espaço para fúria. Também tem isso lá. Ela estava sentindo toda a dor de ser atacada nas áreas vitais. O que eu acho interessante nessa mulher e nesse texto bíblico é que ela disse corajosamente o que alguns de nós têm medo de dizer. Isso é honestidade. Ela expressa em voz alta o que muitos de nós se limitam a murmurar escondidos. Ela diz na cara. O Samuel Terrian, que eu falei para vocês, um dos maiores pesquisadores do livro de Jó, lembra que eu falei no comecinho aqui que ele levanta que algumas das palavras do livro de Jó tiveram que ser inventadas, trabalhadas pelos grandes escritores dos primeiros séculos para poder montar esse texto. Lembra disso? Dos primeiros momentos, as primeiras grandes palavras. E ele vai dizer que quando a mulher de Jó chega e diz assim, ó, amaldiçoa esse teu Deus e morre e tal, e Jó diz assim, ó, como uma louca falas tu. Essa expressão é uma expressão usada no ugarítico antigo. Olha que tremendo, uma língua extremamente antiga, onde eles acreditavam, por exemplo, eles usavam quando passava um vendaval. Sabe aquele vendaval que vem antes da chuva e balança bastante as árvores até que os frutos caem? Essa é a expressão que Jó usa. Jó diz assim, ó, como uma louca fala sua, ou seja, você foi uma árvore frondosa na qual Deus nos deu tantos filhos, só que aí o vento que está soprando aqui, da inconstância, da luta, veio e derrubou os teus frutos. Aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês que é lindo. O que Jó faz aqui é se tornar um anti-Adão, é tremendo. Adão, quando Deus vai perguntar para ele o que aconteceu, ele bota a culpa na mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu, vai falar com ela. Jó é o contrário. Jó não chega e diz assim, ó, mulher, o que é isso? Está maluco? Coisa doida. Não é esse sentido. O que Jó diz é tremendo. Jó está dizendo assim, ó, é plural. Receberíamos o bem de Deus. Não receberíamos, plural, o mal. O que Jó está dizendo é incrível. Eu quero que você saiba que essa dor não é só minha. Não é só eu amaldiçoar Deus, ou abençoar, como diz o original, e morrer. Não. Nós estamos passando por isso juntos. Eu e você. Você é a minha mulher. Nós vamos passar juntos. Nós perdemos tudo. E se Deus nos der de novo, estaremos juntos. E eu acho tremendo que Deus não troca a esposa de Jó. Lá no final é a mesma mulher. Porque Deus não arrebenta casamento de ninguém. É permanecer cumprindo e fiel à sua casa. A bênção de Deus está na sua família, está nos laços do seu casamento, está na sua casa, está na sua vida. Olha que tremendo que é isso. Você quer ver uma coisa que é incrível? No final do livro de Jó, Deus faz uma restauração, não uma retribuição, porque não é uma relação, não um jogo, não tem um jogo aqui, é relação. Então o que Deus faz é uma restituição. Jó passa a receber as grandiosas lições que ele aprendera. Ele agora sabe que os olhos veem a Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A vida foi transformada. Ele sai dessa espiral de dores, de perdas e de adversidades com um misto de adoração, de santidade e de glória. O que é isso aqui? Os caminhos significativos da fidelidade no livro de Jó são os mesmos caminhos que a gente ainda percorre. A gente tem que aprender isso aqui. Os mesmos caminhos, ainda andamos num chão de suspeitas, numa área nebulosa, acompanhados por diversos tipos de perigos, ainda estamos nas mesmas tramas, vivendo quase os mesmos dramas, nas mesmas condições. Onde é que todos nós estamos unidos? Entre Deus, o mal e a dor. Aí Jesus chega e vai ensinar os discípulos a orar. E na hora que ele vai ensinar os discípulos a orar, ele ensina o Pai Nosso.
Eu queria que nunca mais você esquecesse isso. Jesus começa aqui em cima, ó, Pai Nosso, e termina aqui embaixo, livra-nos do mal. Nessas duas pontas Jó viveu e nós vivemos também, entre a proteção do Pai e as acusações do mal. Graças a Deus que no meio do processo tem pão nosso, tem perdão nosso e tem um Deus que nunca se esquece daqueles que são seus filhos. Nós estamos aqui por causa dessa graça que ainda tem nos sustentado. O que encanta no livro de Jó é que ele viu o lado mais obscuro da vida. Ele ouviu o terrível silêncio de Deus, mas ele optou pela fidelidade. Jó creu. E como diz a Bíblia, bem-aventurados que não viram, mas creram. Tem um hino cantado lá em Gana, na África, que tem uma frase belíssima, que diz assim, ó, não cremos na dor sem Deus. Olha que tremendo. O que nos alegra é a elegância divina em Cristo, que promete o Consolador, dizendo para nós assim, eu quero que vocês saibam que o que está passando no processo da vida de vocês vai ser esse esmagamento, esse encontro com a dor, aquilo que machuca, aquilo que sofre. Mas vai haver um consolo. Aliás, uma coisa bonita do Deus da Bíblia é que ele não é uma divindade apática, distante. Ele não é como os deuses gregos que brincam com o humano. Ele não é como o Deus de qualquer mitologia dessa de longe, que apenas de algum modo participa, mas sempre de longe, e sempre no sentido de quem impõe, de cima para baixo, numa soberania que machuca. Deus é o contrário, Deus é um Deus parceiro. Você vai encontrar ele na história, andando conosco, lado a lado, em Cristo, sendo um de nós. A soberania dele é exercida em amor. Não é uma soberania tirânica, não é um poder que sai cortando cabeças. Aliás, no reino de Deus ninguém tira sangue, compartilha o seu. Por isso que a gente toma ceia. A gente lembrar que o que a gente faz, Deus também usa a gente para fazer no mundo. A gente está aqui essa manhã por uma coisa tão bonita, a capacidade que Deus tem de unir a gente nos nossos problemas. Se a gente sentasse aqui agora só para contar problema, não acabava o culto, não é? Mas eu garanto que começa a sair daqui um testemunho, sai dali uma visão de que Deus fez algo, alguém canta uma música que, de repente, aquilo que era para ser só a exposição do fracasso, se transforma na exposição da glória. Hoje a gente está vivendo isso. A gente chorou uma semana aqui pela crise do nosso pastor, e agora está vendo a restauração e a vitória dele. O que a gente está vendo? Esse padrão de Deus ainda é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele permanece fiel. Terceiro, ele colocou na revista aí, ó, servir a Deus em meio às dificuldades. Talvez seja a coisa mais difícil. Irmãos, talvez das dimensões da fé, a mais difícil seja essa entrega em tempos de crise. Servir a Deus na dificuldade. Interessante que quando Jó diz assim, ó, agora os meus olhos te veem, ainda estava na crise. E mesmo assim ainda permanece antes da crise, crendo no que Deus pode fazer, em quem Deus é, na formulação pela qual Deus trabalha com ele. O livro de Jó é uma aula profunda que trabalha com amadurecimento e perseverança. Essa palavra é fundamental, porque não é somente a capacidade de suportar tribulações. Olhe para mim, a perseverança não é só a capacidade de suportar uma tribulação. Isso pode ser resiliência. Perseverança é transformar isso em glória para Deus. É o mais difícil. Por isso que perseverança na Bíblia não é apenas uma coisa que eu faço, mas é algo potencializado em mim pelo Espírito Santo, de modo que eu faço, mas faço com auxílio divino. Faço, mas faço para a glória de Deus. Faço, mas não sou o ator principal. Eu faço por uma força que não é minha. Se a gente entender isso aqui, irmãos, aí a gente compreende o alcance da graça na fragilidade que a gente vive. O humano é frágil, o humano é complicado. Está aí o vírus para mostrar para a gente. Imagine, em pleno século XXI, ainda vem um negócio que arrebenta com todo mundo, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, né? Como é importante a gente lembrar da nossa fragilidade, do que é humano. O humano precisa lembrar o tempo todo que ele é frágil, que ele é pequeno. Isso não é um problema em si. Isso pode nos aproximar cada vez mais da graça de Deus. Como é bom quando a gente aprende que não precisa o tempo todo se mostrar, querer crescer para cima um do outro. A beleza da fé e da vida humana está em perceber que nessas fragilidades a gente se aproxima uns dos outros naquilo que tem de mais essencial, de mais nítido. Olha que interessante, ó. É bom lembrar que as mais difíceis indagações da vida não são removidas. Eu estava lendo esses dias um escritor que disse assim, olha o que ele colocou, ó, nunca ficamos sabendo por que Deus fez isso ou fez aquilo, por que o avião caiu, ou por que acontece um desastre natural, mas segundo Helmut Tillich, um teólogo alemão, somos redimidos quando estamos em Cristo do poder destrutivo da pergunta. Tremendo isso.
Ou seja, eu nunca vou saber porquê, mas esse porquê já não me assusta mais. Porque eu sei que Deus conhece a vida e as tramas da vida num nível que eu não consigo nem sequer imaginar. Se você quiser ter um vislumbre disso, é simples. Quer ver? Você está com o rosto inchado de dor de dente. Aí você vai no médico no outro dia de manhã no dentista. A pior noite, para quem já passou dor de dente, sabe o que eu estou falando. A pior noite que existe é a noite de dor de dente, né? Aí você chega no dentista no outro dia com a cara inchada, todo torto. Aí o dentista olha bem para você e pergunta assim, ó, como é essa dor? Eu pergunto, é fácil de explicar? Fala a verdade, pensa aí por um momento. Como é que você faz para explicar uma dor dessa? E sabe que a gente tem a língua portuguesa, e na língua portuguesa você tem milhares de vocábulos para explicar a tal da dor. Eu pergunto se você acha um na hora. Você começa a fazer o quê? Começa a pegar imagem de empréstimo. A gente entra sem querer na área da linguística que trabalha com figuras de linguagem. A gente começa, doutor, está amassando aqui, parece que está empurrando. A gente fala assim, parece que está queimando o meu rosto. Ninguém nunca queimou seu rosto. Mas você usa a imagem terrível de um desespero imaginário para tentar exprimir o inexprimível. Porque dor não se explica, se sente. Aí vem Paulo e diz que quando o Espírito vai falar com Deus sobre as nossas dores, ele não explica. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sente o que eu sinto, porque dor não se explica, se sente. Como é extraordinário isso aqui, ó. Ele sente o que a gente sente. Sabe o que significa isso? Eu não preciso criar uma estrutura linguística para explicar a dor de ninguém. É por isso que Paulo não diz assim, ó, quando alguém chorar perto de você, explique a ele o motivo do choro, talvez ele se acalme. Não, ele diz, chore com os que choram. E é aqui que a gente se arrebenta. Você já percebeu que às vezes a gente tenta explicar o choro do outro? O irmão chora, a gente fala, você chora assim, varão, porque você não ora que nem eu. Aí nasce o ídolo, pequeno Deus, semideusinho, não é? Você está passando por isso porque você não faz jejum que nem eu. Você está passando por isso aí porque você não vai para a igreja que nem eu. Eu sou o centro. Essa é a grande tentação que até perpassa pelas entrelinhas do livro de Jó. De algum modo, eu como humano, acusar Deus, eu me sinto senhor máximo da própria idolatria. Toda vez que eu tento me afirmar sobre o sofrimento do outro, com base em mim, eu me torno um idólatra. O pânico não pode mais nos dominar se a pedagogia de Deus está em curso, porque ela vai gerar paz. O que é perseverança? É eu saber que de algum modo eu permaneço crendo, não porque eu sou bom e tinha um entendimento e um vislumbre maior do que qualquer um, não, mas porque essa graça ainda está em mim e de algum modo vai me explicando no processo. Olha que coisa tremenda, é o caminho doloroso do desmoronamento dos nossos castelos. É aqui que a gente entra num território perigosíssimo, que é o dos porquês. Na verdade, não é o sofrimento que nos perturba, é o sofrimento não merecido. Quem está lendo o livro de Jó sabe, a gente fica pensando, meu Deus, o homem não merece nada disso. Porque a gente tem uma tendência a ser justiceiro. Aliás, justiça sem amor nos torna justiceiros. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase aqui, ó? Tanta gente para morrer e morre justo o irmão tal. Já pensou se Deus pedisse para a gente uma lista de quem que eu mato com Covid? Imagina, a gente fazia a gente nunca entra na lista, observe isso. Embora a gente não saiba de qual lista do outro a gente entrou. Esse é o problema. Não é? A gente tem essa tendência, é nossa, é do humano, é natural. Irmão, se Deus tirasse a graça da nossa convivência aqui, não tem igreja que chegava junto no final do ano. Porque à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se aproximando, a gente vai tendo vislumbres um do outro que são terríveis. A gente até fala, esta igreja ama você, o problema é o processo. Quando a gente começa a se conhecer demais, né? É bonito isso da gente, é aqui que a gente se arrebenta. A nossa igreja é isso, toda igreja é isso. A gente sempre acha que a gente é a cozinha, a mesa, onde todo mundo senta e conversa. É que às vezes a gente não lembra que a gente também é o quarto, o lugar onde a conversa é terrível. É bom lembrar disso aqui, ó. Olha que interessante, ó. Por quê? É a pergunta do oprimido, ela aparece na Bíblia inteira, é a exteriorização das inquietações, e ela é tão importante porque a Bíblia registra as inúmeras ocorrências dela, porque ela é parte fundamental de quem está na devastação das perdas, quem perde pergunta. Jó é o homem que é honesto, justo. Se tem uma coisa que ninguém pode falar contra Jó, é que ele é verdadeiro, é honesto, é justo e é íntegro, porque isso quem disse foi o próprio Deus. E eu vou falar uma coisa que assusta demais, mas eu sou obrigado a dizer porque é bíblico.
Cuidado com as citações que a gente vai fazer do livro de Jó. Alguns capítulos do livro de Jó são falas dogmáticas e religiosas dos amigos de Jó, que lá no final do livro, sabe o que Deus fala para Jó? Para os amigos dele: vocês falaram de mim o que era errado. Portanto, tudo que é frase dos amigos de Jó, por mais bonito que seja, é errado. O próprio Deus falou. Esse é o grande problema do livro de Jó. A gente que olha de longe, como os amigos de Jó, olhavam para ele e diziam: ele está completamente errado. E o único certo era justamente ele. Porque a gente não tem acesso aos fragmentos do jeito como Deus lê. Jó é honesto, justo, só que ele grita, esbraveja, silencia, chora, rasga as vestes, dá vazão ao sentimento. Jó fala, até porque uma das poucas coisas que sobrou para ele foi o verbo. Então ele fala. Só que aí chega uma coisa que é aqui que eu acho que é o ápice da nossa aula hoje. Chega um momento que Deus fala para Jó assim: então tá bom, Jó, vamos fazer o seguinte, como homem, eu vou descer aí e vou te perguntar. Imagina, se já estava difícil, Deus fala: como homem, eu vou aí e vou te perguntar, e você me responderá. Aí a Bíblia diz que veio um redemoinho, uma tempestade, e Deus apareceu. Irmão, não é seguro chamar Deus. Você já está na crise, arrebentado, e Deus aparece onde? Na tempestade, é pior ainda. Ele não vem no arco-íris, ele não vem nas asas de um anjo, não vem numa coisa bonitinha, numa nuvem fofinha, parecendo um floco, não. Vem numa tempestade. Ele aparece e começa assim: Jó, vou te perguntar como homem. Aí começa assim, ó, olha o que Deus faz. Deus começa assim: Jó, a chuva tem pai? Imagina Jó pensando: a chuva tem pai? Aí Deus fala: Jó, de que ventre, que é um negócio esquisito, que o ventre é quente, é antifísico, de que ventre procede o gelo? Jó, quem traça o itinerário da águia no céu? Onde nasce a luz? Vai pirando com Jó. Imagina, eu vou fazendo na sequência de Deus. Imagina, Deus pergunta para Jó: quando os leõezinhos têm fome e clamam, quem é que alimenta? Jó, onde você estava quando eu fiz a terra? Quem colocou as bases em você, de modo que você se mantém de pé? Você já deu ordens amanhã? Jó, quem falou para o mar: vem até aqui, daqui você não passa, e ele obedeceu? Jó, quando as estrelas estão no céu, quem colocou elas lá? Ô Jó, quem dá ordem para o vento? Tenta imaginar Jó só defiando, só ficando pequenininho, minúsculo. Porque Deus começa a fazer perguntas todas do mundo físico natural. E até hoje Jó não responde nenhuma, e ninguém responde. É incrível isso. É como se Deus estivesse dizendo: Jó, você acha que é fácil ser Deus? Vou te mostrar como é que é difícil governar um mundo que você não sabe nem como funciona. É Deus dizendo nas entrelinhas: se você não conhece nem o seu mundo, eu posso cuidar do meu? É incrível que Deus aparece, fala muito, não explica nada e resolve tudo. Sabe por quê? Porque Jó percebe uma coisa que é tão tremenda que a gente tem que perceber hoje o mais rápido possível. Jó sabe que ele agora é um miserável, no pó e na cinza, todo coberto de chaga, arrebentado. Mas o próprio Deus desce só para conversar com ele. Isso para Jó basta. Jó está dizendo: eu só queria ver a tua mão, e o Senhor vem em pessoa e conversa comigo num nível tão profundo. Então não há homem mais abençoado na face da terra do que eu, um homem a quem Deus desce para dar aula. Jó teve uma pós-graduação com o próprio Deus, direto. Nessa não foi nem online como foi com Moisés. Moisés teve que fazer um download da nuvem, ele não, foi direto, frente a frente. É Deus dizendo assim: eu quero que você saiba aqui hoje, de uma vez por todas, Jó, quem é o Deus com quem você conversa. A dor pode aproximar você de Deus, pode te colocar num nível de conversa com Deus para o qual você não estaria preparado se não tivesse passado por ela. Soren Kierkegaard diz que nós, como cristãos, nós parecemos estudantes que desejam olhar as respostas dos problemas de matemática no final do livro. Só que no final do livro quem aparece é Deus, e faz um monte de pergunta, e deixa Jó cada vez mais curioso nos processos do aprendizado da vida. Sabe o que eu aprendo aqui hoje, irmãos? Que perseverança para mim não significa o tanto que eu consiga ser forte, porque a gente não é. Perseverança para mim não é a capacidade que eu tenho de falar muito sobre vários assuntos. Ninguém consegue. Perseverança é a capacidade de permanecer sendo eu, de permanecer não me perdendo no processo. Sabe qual é o grande problema dos nossos problemas, das lutas, das crises que a gente enfrenta? É a gente se perder no processo, é adoecer com a doença que a gente tem cada vez pior. A perseverança é permanecer sendo nós, quem somos. É você permanecer sendo você. É poder dizer no final assim: ó, eu permaneci, eu sei quem sou ainda. De modo que quando eu passar pela crise, eu tenha esse testemunho para dar. A crise veio, se estabeleceu, feriu, machucou, saiu, mas eu permaneci.
E não porque eu sou bom, mas porque a graça tem me sustentado. E porque ela me sustenta, é que eu posso de algum modo adorar a Deus. Tem um teólogo dinamarquês que eu gosto muito, chamado Søren Kierkegaard. O Kierkegaard fez uma oração que eu queria terminar essa minha aula hoje com essa oração. É uma das orações mais bonitas que eu já li. Eu tenho lido algumas orações nos últimos tempos por algumas pesquisas que eu tenho feito. E essa oração aqui é uma das mais bonitas que eu já li nas minhas leituras. Olha que coisa tremenda. Essa oração eu queria terminar a nossa aula de hoje. Olha a oração que Kierkegaard fez. Pai Celeste, caminha conosco como antigamente caminhavas com os hebreus. Não nos faça crer que nos tornamos grandes demais para menosprezar a tua educação, mas faze que cresçamos para nos conformarmos a ela, que possamos crescer sob ela como um trigo bom cresce sem pressa, que não nos esqueçamos de quanto tu fizeste por nós, e quando tua ajuda nos tiver assistido solicitamente com um milagre, faze que não voltemos a procurá-la como criaturas ingratas, porque comemos e nos saciamos. Faze-nos sentir que sem ti para nada prestamos, mas não permitas que o sintamos em vil impotência, e sim em confiança vigorosa, com a certeza feliz de que tu és forte nos fracos. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor.